E agora vamos começar a aula sobre como atender 3 vezes mais clientes em menos tempo sem precisar contratar. Quero já começar falando com você sobre as regras da aula. Eu peço para você que, se você tiver alguma pergunta referente ao conteúdo, que você anote para você me fazer essa pergunta no final. Por quê? Agora eu estou focando aqui, eu não vou ficar vendo vocês na tela e nem o chat, que senão eu me disperso e aí o conteúdo que eu tanto me organizei para apresentar para você aqui hoje, ele vai ficar todo embaralhado. Então, o que você tiver de dúvida de conteúdo, pega, anota, e aí no final eu vou abrir para perguntas, e aí você faz. E eu, se precisar ficar aqui 2, 3 horas, a hora que terminar tirando dúvida, eu vou ficar, tá bom? Então aproveita o conteúdo que eu criei tudo com muito carinho para você aqui hoje. Para começar, como alguns de vocês falaram que me conheceram por anúncios, eu vou começar te contando a minha história. Eu sou engenheira de produção de formação. Quando eu me formei, eu trabalhei por 7 anos em uma empresa. E quando eu saí dessa empresa, eu abri a minha empresa para trabalhar com o digital. Em setembro de 2019, eu conheci o Pedro Sobral. Comecei a gostar muito de tráfego pago. Em janeiro de 2020, eu saí dessa empresa e abri a minha empresa. Só que eu comecei trabalhando por uma parte que normalmente as pessoas começam a trabalhar depois de um tempo, que eu comecei trabalhando com lançamento. Então, em 2020, em 2021, eu fui do Insider, a mentoria do Érico Rocha. E ali eu fiz mais de 30 lançamentos. E eu cuidava de tudo, eu só não aparecia nas câmeras, coisas que eu faço hoje. Então, eu cuidava de tráfego, eu cuidava de copy, eu cuidava de planejamento, eu cuidava do e-mail marketing, enfim, eu cuidava de tudo que era de bastidor. E eu fiz isso em 2020 e em 2021. E aí eu cansei. Chegou outubro de 2021, eu falei, não, eu não aguento mais ficar nessa loucura, só que eu não quero voltar trabalhar no convencional, eu quero continuar no digital. E aí eu sentei e falei, tá, peraí, então qual é a parte do digital que eu mais gosto? E aí eu comecei a ver todas as partes do digital e eu cheguei à conclusão que era o tráfego pago. E até me marcou porque no dia 2 de novembro de 2021, até me marcou porque era finados. Eu estava deitada no sofá, prospectando por inbox do Facebook as empresas, e aí me marcou porque a minha mãe passou no meu apartamento e me chamou para ir na missa de finados. E aí, ali, naquele dia, eu fiquei o dia inteiro. E é legal, porque eu tenho esse histórico no inbox do Facebook. Eu consigo ver ali, a hora que eu desço bastante, as prospecções que eu comecei a fazer. E ali as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e eu migrei a minha estrutura 100% para tráfego pago. Eu comecei a atender as empresas, as coisas foram dando muito certo. E eu comecei a atender sozinha, porque desde o começo eu tinha certeza que eu queria um modelo de negócio enxuto. Eu performo bem trabalhando dessa forma, eu gosto de trabalhar dessa forma e eu queria um modelo de negócio enxuto. Só que eu sou da mentoria do Pedro Sobral, eu sou do Subido Pro. E lá dentro tem uma gamificação. Quando a gente chega em determinado nível, para a gente subir para o próximo nível, a gente precisa obrigatoriamente contratar. E eu, como sou um pouco competitiva, eu queria subir de nível, mas eu não queria contratar. E aí eu tentei conversar e não teve jeito. Eu teria que contratar para subir, e eu peguei e fiz a minha primeira contratação. Confesso para você, eu tive já 3 gestores na minha operação, e eu confesso para você que foram 3 bons gestores. Eu acertei nas minhas contratações. E ali as coisas foram fluindo. Eu contratei o primeiro, gostei, contratei o segundo, tive 3 na minha operação e as coisas estavam fluindo. Só que em fevereiro de 2025, um ano atrás, o meu pai me chamou para um evento de empreendedorismo junto com ele. Era um sábado, o dia inteiro o evento em uma cidade perto aqui da minha. E eu peguei e fui com meu pai. E aí, entre os palestrantes, tinha o Eike Batista. Peguei, assisti a palestra dele e ele colocou uma pulga atrás da minha orelha. Porque ele falou que a empresa que não automatizasse estaria fadada ao fracasso no médio e longo prazo. E aquilo, assim, mexeu comigo de uma forma muito maluca. Ele estava falando de indústria, mas eu trouxe para o meu negócio no digital. E aí eu comecei a pensar, tá, automatizar, mas por onde que eu começo? Talvez você começou a me acompanhar agora, mas quem me acompanha no Instagram já faz um tempo sabe que eu adoro caminhar de manhã.
Se você estiver chegando agora no meu Instagram, você vai ver nos próximos dias, semanas, meses, que eu caminho todos os dias pela manhã. O evento foi no sábado, no domingo de manhã, eu saí, fiquei andando 2 horas no bairro, perto aqui do meu apartamento, trocando ideia com a inteligência artificial de como que eu automatizaria a minha operação. E eu cheguei à conclusão que tinha dois caminhos, pelo Make e pelo N8N. Só que eu nunca nem tinha aberto uma ferramenta. Eu falei, poxa, mas como que eu vou começar isso aqui? E eu cheguei à conclusão de que o Make era muito mais simples do que o N8N. Falei, tá, vou começar pelo Make. Só que a minha cabeça, ela não para de ideias. Eu quero cada vez mais, eu vou tendo ideias, as coisas vão acontecendo. E eu peguei e falei assim, fui fazendo todas as automações que eu queria, só que de repente acabou o limite. E para eu aumentar o limite e construir tudo que de fato eu queria construir, eu gastaria muitos créditos, os limites ali iam ser altos e eu ia gastar muito dinheiro. Aí eu peguei e falei, tá, então acho que vou ter que ir pro N8N. Só que era um medo. O ser humano, ele odeia mudanças, né? Então era um medo, era uma resistência para eu ir pro N8N até que eu fui. Fui fazendo as coisas, foram acontecendo e eu fui automatizando toda a operação. E aí, com isso, automatizando tudo, eu fui percebendo que eu precisava menos dos gestores que trabalhavam comigo. Apesar de serem ótimos gestores, mas eu não precisava mais de todos eles na minha operação. E aí eu fui diminuindo devagar, diminuir para dois, diminuir para um. E quando eu criei a automação de subir campanha, aí eu vi que eu não precisava mais de ninguém. Que eu conseguiria ter o modelo de negócio que eu queria desde o meu começo. Modelo de negócio enxuto, muito lucrativo e de uma pessoa só. E aí as coisas foram fluindo, eu fui documentando toda a minha trajetória nos stores, e aí, do meio do ano até o final do ano passado, documentando tudo, eu comecei a receber muitos pedidos para eu criar esse curso. E aí eu criei o meu curso de automação. Então, essa é uma história longa resumida em uma história curta. Mas agora a gente vai conversar quais são os erros de quem quer atender 3 vezes mais clientes, trabalhando menos horas, sem contratar ninguém. O primeiro erro é a falta de tempo. E nós vamos começar pelo erro que provavelmente mais dói. Eu estou falando de você acordar e já sentir que está atrasado. De você trabalhar o dia inteiro, terminar o dia sem saber o que você fez de fato de produtivo. Sabe aquela sensação? Eu quero até te dar um exemplo que eu ouvi essa semana de uma gestora de tráfego. Ela está atendendo na operação dela em torno de 11 clientes, só que ela falou: Ó, eu acordo às 8 horas da manhã, e isso é história real. Vê se você já passou por isso. Eu acordo às 8 horas da manhã, eu vou dormir às 2 da manhã, trabalhando das 8 da manhã às 2 da manhã, e parece que toda hora eu tô atrasada. Fica faltando coisas para eu fazer e fica aquele looping. Aí saiu da boca dela. Ela falou: Eu não tenho tempo de assistir a série que eu gosto, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de jantar com a minha família, porque eu tô cada vez mais sobrecarregada. Não sei se você já passou por isso. Aí você acorda, cata o celular, tem sempre aquela mensagem, tem sempre aquela urgência, sempre tem, né? E sempre tem aquela mensagem que te pede logo cedo alguma informação e que você precisa obrigatoriamente abrir o computador para responder. E aí o dia já começa ali. Eu passei muito por isso. Se eu abrisse esse computador aqui logo cedo, aí eu já não conseguia mais sair daqui porque era uma demanda, era outra, e as coisas começavam. Então eu entrava no gerenciador, confere campanha, ajusta orçamento, cria público, sobe campanha de novo e atualiza a planilha, manda relatório. E aí, quando você vê, já foram 4, 5, 6 horas do seu dia que foram embora fazendo coisas que são muito importantes, mas que se você parar para pensar, não precisa de você executando essas coisas, são coisas operacionais. Mas você faz, porque você tem que fazer ou alguém tem que fazer, né? Enquanto você está ali no operacional, o estratégico fica sempre para depois. O estudo fica para depois. Aquele curso que você comprou, ele fica para depois. Aquela ideia de testar uma campanha nova, de testar um objetivo diferente ou um público diferente, de melhorar algum processo na sua operação, fica tudo para depois. E porque você não tem tempo, né? Eu sei muito bem o que que é isso. E sabe o que que é pior? É que você trabalha muito.
Você não está ali parado, de braços cruzados. Não, você trabalha muito. Você trabalha 8, 10, 12. No caso dessa gestora, desse exemplo que eu acabei de dar, às vezes trabalhava 16 horas por dia. Mas no final do dia você olha para o lado e pensa, poxa, onde que está a estratégia disso tudo? Onde que está o tempo para o meu negócio crescer? Onde está o tempo para eu viver? E essa é a loucura. Acaba vivendo numa loucura. Tenta organizar uma operação que nunca se organiza porque você está sempre apagando incêndio. E se você se identifica com isso, eu preciso te dizer, porque eu tive nesse lugar e eu sei como é, que o problema não é você. Não é falta de disciplina, não é falta de foco. O problema está no jeito que você trabalha. O erro número 2, medo constante de erros. E esse aqui eu sei que ele é silencioso. Ele não aparece nas suas horas trabalhadas. Ele não aparece na sua agenda, te deixando uma notificação ali. Mas ele rouba a sua paz. Sabe aquela sensação de nunca ter certeza se determinada coisa que precisa fazer no gerenciador tá certo? E ó, aqui, esse ponto, eu aposto que você. Não pode ser que você seja diferente, mas eu aposto que 80% das pessoas que estão aqui já passaram sobre isso, porque é um ponto que eu converso muito com o gestor. Aquele pensamento de que ninguém faz como você. Você já passou por isso? De sempre ficar com aquele pensamento no fundo da cabeça. Será que configuraram a campanha do jeito que eu pedi? Será que o público foi criado certinho? Será que o orçamento é aquele de fato que precisa ser? Não vai estourar, não vai extrapolar nada do orçamento? E aí, o que que você faz? Você vai lá e confere. Você entra manualmente, um por um, e nossa, eu já fiz muito isso. Você entra um por um, abre o gerenciador e começa a checar. Checa campanha por campanha, checa público, checa configuração por configuração, porque você sente que não pode confiar cegamente. Você precisa conferir de fato para ficar tranquila. E ó, não é falta de confiança nas pessoas. É porque o erro acontece, o erro é humano. Já aconteceu com você de você receber um dado, uma métrica, e aí quando você entra para conferir manualmente, o número era outro? Já aconteceu com você de você pedir uma configuração específica, mas quando você entra para ver, estava diferente? Pois é. E o pior não é nem o erro em específico. O pior é o tempo que você gasta conferindo para saber se está tudo certo. O pior é a ansiedade de nunca ter certeza absoluta se está tudo rodando do jeito que você quer que rode. Porque no final das contas, a responsabilidade de responder para o cliente é sua. Se der errado, é você que vai explicar. Se tiver campanha configurada errada, se o orçamento estourar, enfim, a responsabilidade é sua. Então, o que que você faz? Você entra e confere. E confere de novo. E fica sempre com aquele fantasma na cabeça. E sabe o que que isso gera? Gerou muito em mim. Gera estresse, gera ansiedade, gera aquela sensação constante de que você precisa estar de olho em tudo o tempo todo. Que se você piscar, algo pode dar errado. Então você não relaxa, você não desliga de fato. Porque no fundo você sabe que depende de processo manual e processo manual pode falhar. Erro número 3. Time inflado. Esse aqui dói no bolso, né? Você olha para o seu negócio e pensa: eu preciso de mais gente para ajudar, porque sozinho eu não dou conta. Então o que que você faz? Você pega e contrata um gestor de tráfego. E aí vem o custo. 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês para gestor fazer tarefa operacional. Tarefa repetitiva, subir campanha, criar público, conferir orçamento, mandar relatório, coisas que precisam ser feitas. Coisas, tarefas importantíssimas, tarefas fundamentais para o seu negócio de fato funcionar, mas que consomem horas do dia e que na prática elas poderiam rodar sozinhas. E tem outro problema. Você não tem controle sobre o tempo do gestor que você contratar para trabalhar com você. Você pede uma coisa com urgência, às vezes precisa ser feita aquela hora, e a pessoa entrega, mas no tempo dela. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Não porque o gestor seja ruim ou descompromissado, não, nada disso. Mas porque ele também tem outros clientes, tem outras demandas, tem outra rotina. E você fica ali, esperando, dependendo dele, torcendo para ele entregar no prazo que você precisa. E tem mais.
o tempo de treinamento. Você precisa ensinar exatamente o que você quer que seja feito. Explicar o como você quer que seja feito. Repetir, corrigir. E eu não sei se já aconteceu com você, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eu sei que já aconteceu com muitos gestores, porque eu troco ideia com muitos gestores. De que quando você treina a pessoa e ela tá boa, ela pega e sai. E aí? Aí começa tudo de novo. Então você olha para o seu negócio e vê, você está pagando 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais para alguém fazer tarefas que consomem tempo, que depende de disponibilidade e que você talvez precise acompanhar de perto. E sabe o que que é pior? Pior é que para você poder escalar e chegar onde você quer, você precisa contratar mais. E com isso, naturalmente, vem mais custo, mais gestão, mais dor de cabeça. Ou seja, você está preso no modelo que não cresce sem inflacionar a estrutura. Erro número 4, refém do operacional manual. E esse aqui, ele é traiçoeiro. Porque você olha para o seu dia e você vê que você trabalhou muito. Você trabalhou 8, 10, 12, 14 horas no dia. Mas aí você trabalhou no quê? Se for você que estiver operacionalizando as contas que você atende. Você trabalhou subindo campanha, criando público, checando saldo, atualizando planilha, mandando relatório, ajustando orçamento. E olha, vou novamente falar pela terceira vez. São coisas importantíssimas, são coisas fundamentais, são coisas que precisam ser feitas. Afinal, sem isso a operação não roda. Mas aqui vai a pergunta que dói. Quantas horas do seu dia, e pode falar no chat, eu não vou ver, mas pode falar que depois eu quero dar uma olhada. Quantas horas do seu dia você gasta fazendo coisas que não precisa de fato do teu cérebro, da tua cabeça pensante para ser desenvolvido? Coisas que não precisa da sua visão estratégica, da sua experiência, da tua capacidade de analisar e decidir. Com isso, você gasta 4, 5, 6 horas exclusivamente no operacional. E aí sobra o quê? Sobra tempo para você pensar em estratégia? Bem pouco. Para abordar um novo cliente, para testar uma abordagem nova, para estudar um conteúdo diferente, para melhorar algum processo interno na sua empresa? Dificilmente. Na maioria dos casos, não sobra. Porque quando você termina o operacional, e eu sei muito bem disso, você está exausto, você está esgotado. A hora que você termina de fazer tudo que você tem que fazer, você quer dar uma deitada para descansar, que você está sobrecarregado. E aí, aquele curso fica para depois, aquela ideia para testar uma campanha diferente fica para depois, a prospecção fica para depois. Só que o depois às vezes não chega, nunca dá tempo, porque você está refém do operacional. E sabe o que que acontece? Você fica estagnado, você não evolui, você não cresce, você não inova, você só executa. Executa, 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 e aí você está preso fazendo o operacional, coisa que uma máquina poderia fazer para você. E o seu tempo, que é o seu ativo mais valioso, está sendo desperdiçado em tarefas que não te fazem crescer. Erro número 5, operação limitada. E esse aqui eu sei que é frustrante, porque você olha para o seu negócio e você vê que o teu negócio ele tem potencial. Você tem conhecimento, você tem experiência, você entrega bons resultados para o cliente, mas você não consegue crescer. E não por falta de cliente, cliente tem, não por falta de oportunidade, oportunidade você encontra, mas porque a sua operação não aguenta. Você já está no limite, você já trabalhou demais, você já não tem mais horas no seu dia. E aí aparece, sabe, aquele cliente novo, aquela indicação boa, aquele projeto que você adoraria pegar. E aí o que que você faz? Você aceita, porque você não consegue dizer não. É dinheiro, é oportunidade, mas no fundo você sabe que vai ficar ainda mais sobrecarregado com aquele cliente novo. Você vai dormir ainda mais tarde, você vai ter ainda menos tempo livre. E o pior, você sabe que a qualidade da entrega, ela vai cair, ela acaba caindo, é normal, é natural isso, porque você não é um super-humano, você não consegue se multiplicar. Então você fica ali, nesse limbo, trabalhando muito, faturando até que bem, mas completamente sem tempo para nada. E aí você não consegue crescer a sua operação em 2, 3 vezes, porque para isso você precisaria de mais tempo ou de mais gente. E enquanto isso,
Você vê o potencial do seu negócio sendo desperdiçado? Porque você sabe que poderia atender muito mais cliente. Você sabe que poderia faturar muito mais do que você fatura. Mas você está preso numa operação que não escala, que depende 100% de você estar ali, fazendo tudo na mão na massa, o tempo todo. Isso não é crescimento, isso daí é prisão. Então, nós falamos dos 5 erros de quem quer atender 3 vezes mais clientes, trabalhando menos horas, sem contratar ninguém. Falta de tempo, medo constante de erros, time inflado, refém do operacional manual e operação limitada. Agora, nós vamos falar quais são os 5 acertos de quem quer atender 3 vezes mais clientes, trabalhando menos horas, sem contratar ninguém. O primeiro acerto é a economia de tempo e organização. E antes de falar do primeiro acerto, eu só vou tomar um gole d'água. E esse primeiro acerto é onde a coisa começa a mudar de verdade. Porque quando você automatiza a sua operação, você não está só ganhando alguns minutinhos aqui, outros minutinhos ali. Você está recuperando horas do seu dia. E deixa eu te dar exemplos concretos sobre isso. Eu, Caroline, quando eu tinha a operação enxuta que eu te falei lá no começo, que eu não tinha contratado nenhum gestor, eu subia campanhas manualmente. E eu sei que subir uma campanha leva uns 30 minutos. Você sabe disso. É configuração, é segmentação, é criativo, é algum bug do meta. E tudo é feito manualmente. E ó, eu passei por vezes que eu ia subir uma campanha, eu falava, nossa, vai ser rapidinho essa daqui, ó, vou subir bem rápido. E às vezes, por bug, por alguma coisa, quando eu via, já tinha passado 40 minutos, até 1 hora. E isso aconteceu comigo várias vezes. Eu vivi na pele isso por anos. Hoje, em menos de 2 minutos, eu coloco uma campanha no ar. Inclusive, se você não viu, te convido a ir no meu Instagram, porque tem stories meu ontem mostrando que eu subi 7 campanhas em 7 minutos e 27 segundos. Ontem o número 7 estava me acompanhando. Mas tá lá, tá postado nos stories. E se você começar a me acompanhar no Instagram, você vai ver que vira e mexe eu vou postar a automação cuidando do operacional. Que eu falo, agora a Caroline cuida do estratégico. Eu não deleguei o estratégico, eu cuido do estratégico. A automação executa exatamente o que eu peço para ela executar. Outro exemplo é criar públicos no MetaAds. Antes, levava, se você for criar todos os públicos, e eu sempre criei todos igual eu aprendi, mas levava mais de 1 hora, às vezes 1 hora e meia, manualmente, um por um. E ó, inclusive eu te falo de 1 hora ou 1 hora e meia, porque uma aluna minha, a Fabiana, ela cronometrou, não tô tirando esse tempo que eu tô falando do achismo, não. A Fabiana cronometrou o tempo dela criando manualmente, ela me mandou. Na ocasião que ela me mandou, já faz um tempo, eu compartilhei nos stores e eu não sei se você me acompanhava na época. Falando nisso, eu tive até uma ideia aqui. A hora que terminar a aula, eu vou repostar esses stories que eu postei da Fabiana para você ver. Então, ela postou que ela demorou 1 hora e meia criando tudo. Tem até os prints do WhatsApp que a gente trocou. E hoje em menos de 1 minuto, 100% dos públicos são criados automaticamente. Mais um exemplo, checar saldo da conta dos clientes. E isso é pré-requisito, assim, básico, básico. Antes eu gastava pelo menos uns 30 minutos abrindo conta por conta, conferindo saldo, anotando, e isso se repetia toda manhã. Até porque, né, a gente precisa saber se a conta tem saldo ou não para os anúncios rodarem. Hoje, eu gasto 0 minutos com isso. Eu recebo alerta automático se alguma conta está com saldo baixo. Outra coisa, relatório diário. Antes eu levava uns 40 minutos todo dia para verificar conta por conta. Pelo menos. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar em todas as contas, analisar o que aconteceu no dia anterior, dar uma olhada se estava tudo ok. Hoje, 0 minutos. Sai automaticamente no horário que eu defini e chega na palma da minha mão, sem eu ter que entrar no gerenciador. Inclusive, se tiver algum erro que acontecer na conta, por qualquer que seja o motivo, eu também recebo na palma da minha mão. Não precisa entrar no gerenciador para saber se deu problema de cartão recusado, se deu algum problema. Não, eu recebo tudo.
Relatório semanal. Antes eu levava de 2 a 3 horas toda semana. Hoje, automático também, direto no celular, tudo pronto. Relatório mensal, mesma coisa. Antes eu levava aí 3, 4 horas no mês, porque tinha que planilhar, organizar tudo. Hoje não, hoje é automático. Recebo direto no celular, pronto. E você percebe o que está acontecendo aqui nesse acerto? Eu não estou mais gastando 4, 5, 6 horas no dia no operacional. Eu recuperei esse tempo. E para fazer o que eu quiser. Para focar em estratégia, para estudar, para pegar mais clientes, para viver, como é o caso da gestora que eu comentei com você, que nem a série que ela gosta, ela consegue assistir mais. E não é só economia de tempo. Aqui a gente está falando também de organização. Porque tudo acontece no horário certo, sem você precisar lembrar, sem você precisar correr, a operação funciona sozinha, organizada e previsível. E lembra que eu te falei sobre o erro um, a falta de tempo? Sobre aquela loucura constante, tentando organizar tudo? É aqui que a gente resolve essa questão. Segundo acerto, confiança e eliminação de erros. E esse aqui, ele mudou a minha vida de uma forma que eu nem esperava. Porque quando você automatiza, você não precisa mais ficar com medo. Medo se algo foi configurado errado, medo se o público foi criado duplicado, medo se o orçamento está diferente do que você pediu. Sabe por que que você não precisa mais disso? Porque não tem mais o erro humano. A automação faz exatamente o que você programou e deixou ela organizada para fazer. Sempre do mesmo jeito, sem variação, sem esquecimento, sem pressa, porque você programa uma vez e aquilo roda certinho toda vez. E sabe o que que isso significa? Significa que você não precisa mais passar horas conferindo tudo. Você não precisa mais abrir o gerenciador com medo se tem alguma coisa errada. Você não precisa mais ficar ansioso esperando feedback de gestor para saber se está tudo certo, porque você sabe que está tudo certo. Desde que eu automatizei a minha operação, eu nunca mais tive um erro operacional. Zero, nunca mais. Zero erro de configuração, zero público duplicado, zero dado trocado em relatório. E isso dá paz mental. Você relaxa, você dorme tranquilo, você não fica com aquele pensamento martelando na sua cabeça de: será que eu esqueci alguma coisa? Será que tá tudo rodando certo? Porque você sabe que tá. A automação ela não esquece. A automação não erra. A automação faz o que você mandou ela de fato fazer. E isso te dá uma paz de espírito que não tem preço. Lembra que eu falei para você sobre o erro 2, o medo constante de erro? Sobre passar horas conferindo tudo com receio se tinha algo de errado? É aqui que a gente resolve essa questão. Terceiro acerto, redução de custos operacionais. E aqui a matemática é brutal. Agora nós vamos falar de número, número real. E vou te dar o meu exemplo. Antes, quando eu tinha as ferramentas e eu tinha a equipe fazendo o operacional, eu gastava em torno de R$ 4.000 por mês para fazer a minha operação rodar. Aquilo saía todo mês do caixa da empresa. Hoje, R$ 40 por mês. Isso mesmo, R$ 40 por mês. Você está ouvindo certo. De R$ 4.000 que eu gastava antes na minha operação, agora eu gasto R$ 40 por mês. Você consegue ver o impacto disso? Me usando como exemplo para você, foi uma redução de 99% do meu custo operacional. E o melhor, com a automação, eu que sou uma pessoa um pouco controladora, eu tenho controle total com a automação. Eu defino quando acontece, eu defino como acontece, eu defino a hora que eu quero que acontece, sem depender de ninguém, sem esperar. E tem mais, eu não preciso treinar ninguém para isso. Eu não preciso explicar de novo como eu quero que seja feito. Eu não corro o risco da pessoa sair e ter que começar a treinar outra do zero. E tem a parte positiva, de que a automação não sai de férias, a automação não pede demissão, a automação não tem dia ruim, ela só funciona. Ela trabalha 24/7. Então, quando você olha para o seu negócio e pensa, eu estou gastando 1.000, 1.500, 2, 3.000 reais no operacional, a reflexão que fica é, será que precisa ser assim? Ou você pode ter uma operação enxuta, rápida, sem erro, gastando R$ 40 por mês. Lembra que eu falei para você sobre o erro número 3, o time inflado? É justamente aqui que a gente resolve isso.
Quarto acerto, liberdade estratégica. E esse aqui, para mim, foi um dos que mais mudou o meu jogo. Porque não é só sobre economizar tempo, apesar de tempo ser extremamente importante. É sobre o que você faz com essa economia de tempo. Conforme eu já falei na aula de hoje, antes eu gastava de 4 a 6 horas de puro operacional na minha operação. Repetindo, o operacional, subir campanha, criar relatório, criar público, checar saldo, coisas extremamente importantes, mas que não precisa do meu cérebro para fazer. E aí sobrava o quê? Não sobrava tempo para eu fazer coisas estratégicas, coisas para crescer a minha operação. Porque quando eu terminava o operacional, eu estava exausta. Não tinha tempo e liberdade estratégica. Hoje, hoje eu tenho tempo para focar no que realmente faz a diferença, porque o operacional ele roda sozinho. Enquanto eu estou dormindo, as automações estão trabalhando. Enquanto eu estou no estratégico, as automações estão trabalhando. Falei agora há pouco, eu cuido do estratégico, eu não deixei essa parte de lado. É uma parte extremamente importante para o meu negócio. Mas as automações estão cuidando do operacional. Enquanto eu estou com a minha família, as automações estão trabalhando. Inclusive, enquanto eu estou com você aqui agora, as automações estão trabalhando. E isso me dá liberdade. Liberdade para pensar em estratégia, para analisar dados com calma, para testar estratégias novas, para estudar também, me atualizar, para focar no que realmente importa para o crescimento do meu negócio. Porque no final das contas, o que faz você crescer não é executar a tarefa manual, é você pensar melhor, é você tomar decisões melhores, é você ter insights que fazem a diferença para o teu negócio. E você só consegue isso quando você tem tempo e energia mental para isso. Quando você não está exausto de passar o dia inteiro cuidando do operacional. E lembra que eu falei para você sobre o erro 4, ser refém do operacional manual? Sobre gastar horas fazendo coisas que não precisa do teu cérebro, da tua cabeça pensante? É aqui que a gente resolve essa questão. Quinto acerto, escabilidade real. E esse aqui é o que muda tudo, porque os outros 4 acertos, eles preparam você para esse momento. Você economiza tempo, você elimina erros, você reduz custo, você ganha liberdade. Aí vem a pergunta: para quê? Para você crescer a sua operação ou para viver, mas falando sobre crescer, que é o tema da aula, de como atender 3 vezes mais clientes. Então, para você crescer de verdade, sem travar, sem precisar contratar, sem ficar sobrecarregado, porque quando você automatiza a sua operação, você não está mais preso no limite do seu tempo. Você não precisa mais recusar aquele cliente bom porque não tem hora no seu dia. Você não precisa mais aceitar cliente e ficar angustiado, sabendo que vai ter que trabalhar ainda mais do que você trabalha. Aqui você pode crescer, atender o dobro, atender o triplo de clientes e com a mesma estrutura, com a mesma carga de trabalho, porque o operacional não depende mais de você fazer tudo na mão. As campanhas sobem sozinhas, os públicos são criados automaticamente, os relatórios saem automático, o rastreio acontece automático e muito mais coisas da sua operação automaticamente. E tudo funciona sem você precisar estar ali de fato executando. E sabe o que isso significa? Significa que você pode pegar aquele cliente novo que apareceu. Você pode aceitar aquela indicação boa. Você pode crescer o seu faturamento, mas sem necessariamente crescer a sua dor de cabeça junto. Porque a sua operação ela aguenta, ela não trava, ela escala. E você sabe o que é melhor de tudo? Você cresce mantendo qualidade, ponto extremamente importante para a retenção de clientes. Porque não tem erro humano, porque tudo acontece no tempo certo, porque você tem tempo para focar em estratégia, em resultado, em coisas que de fato importam para o seu negócio. Essa é a diferença de ter uma operação manual e ter uma operação automatizada. Uma te prende e a outra te liberta para você crescer. Lembra que eu falei para você sobre o erro 5, a operação limitada? Sobre você não conseguir crescer porque não aguenta mais cliente na tua estrutura? Ou sobre aceitar cliente e ficar sobrecarregado? É aqui que a gente resolve essa questão. Então, recapitulando tudo que a gente viu até aqui. Você viu os 5 erros que travam sua operação, sendo falta de tempo, medo constante de erros,
time inflado, refém do operacional manual, operação limitada. E você viu 5 acertos que resolve cada um desses erros. A economia de tempo e organização, confiança e eliminação de erros, redução de custos operacionais, liberdade para estratégia e escalabilidade real. E eu preciso te dizer uma coisa, que nem você está vendo aí na tela. Gosto muito dessa frase, que ter automação na sua operação é como colocar um motor turbo no seu negócio. Não é um pequeno ajuste, não é melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, nada disso. É uma transformação completa na forma como você trabalha. É você sair de uma operação manual, lenta, cara, com erros e limitada, para uma operação rápida, enxuta, confiável e escalável. E confesso para você, porque eu vivo isso, com uma margem muito alta. É você recuperar o controle da sua vida, recuperar o seu tempo, recuperar a sua paz mental, é ter liberdade para crescer sem precisar se matar de trabalhar. Então agora vem a pergunta: como faz isso na prática? Como você transforma a sua operação dessa forma? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu criei o meu curso de automação. Curso onde eu mostro, ensino 100% de todas as automações que eu criei na minha operação e que me permitem atender mais de 20 clientes sozinha, sem ter que contratar ninguém e com qualidade. Então, todas as automações que eu criei, eu ensino do absoluto zero. E aí, agora eu vou mostrar ela para você. Automação 1, emissão de contrato. Você vai lá, faz a reunião de triagem com o cliente, faz a reunião de apresentação de proposta e o cliente dá o aceite. O cliente deu o aceite, ele coloca os dados dele, que são os mesmos que se você precisasse fechar um contrato manual, você pediria, que é razão social, CNPJ, o endereço, enfim, uns 6 dados. Ele preenche aqueles dados, o contrato sai automaticamente. Outra automação, o onboarding. Aí o cliente assinou o contrato. Você emitiu o contrato automaticamente, cliente assinou, todas as pastas no Drive são criadas, todas as planilhas e docs que você usa são criados, todas as tarefas e listas no ClickUp são criadas. Exatamente o que você faz no manual e que eu fazia no dedo, organizando tudo e perdendo muito tempo, hoje sai muito rápido. Essa aqui, sempre que, não sempre, mas vários dos clientes novos que eu fechei depois que eu criei a automação, eu compartilhei nos meus stories. Por quê? Conforme as coisas vão sendo criadas, a automação vai me notificando no celular. Ó, as pastas foram criadas, as tarefas no ClickUp foram criadas e vai me mandando os links. É coisa linda de ver na prática. Gestão de demanda. Essa daqui eu criei por pedido de 2 alunos, do Lucas e da Amanda. É como se fosse uma secretária que ficasse todos os dias de manhã ou quantas vezes você quiser por dia, te lembrando, ó, você tem essas tarefas atrasadas e as tarefas do dia de hoje são essas. Então, essa automação faz isso. Criação de público. Essa automação cria 100% dos públicos personalizados que antes eu criava manualmente, que eu falei para você que a minha aluna documentou e que eu vou postar hoje à tarde nos stories, o tempo que ela demorava, então cria muito rápido, e aí ela me manda a notificação no celular, exatamente como está aparecendo aí na sua tela. Quantos públicos ela criou? Então, essa automação é isso. Alerta de saldo. Então, se o saldo daquele cliente estiver abaixo do que eu defini como padrão, eu recebo a notificação no meu celular para eu avisar o cliente. Então, a mensagem que eu recebo é exatamente essa. O saldo da conta X está abaixo do limite mínimo definido. O saldo atual. E aí me fala o saldo atual. Isso aqui me ajudou bastante, essa automação. E ela te libera uma tranquilidade de depois que você terminou de trabalhar, você fala, puxa, será que eu vi como que estava o saldo da conta? Hoje é sexta-feira e o cliente não pode ficar sem saldo no final de semana? Acabou. Essa automação ela te ajuda com isso. Investimento mensal. Essa aqui tem até uma história interessante de um cliente que eu atendo. Quando a gente fechou o contrato, eu comecei a atender ele, ele virou para mim e falou assim, Carol, mas tem perigo de você extrapolar muito o orçamento? Aí eu peguei e falei assim para ele, falei, não, mas por que você está me perguntando isso?
Ele falou: ah, porque o gestor anterior, às vezes eu falava que podia gastar 2.000, ele gastava perto de 3, às vezes passava de 3. Então, essa automação me ajuda exatamente nisso. Ela me informa quanto foi investido na conta naquele mês. E eu recebo isso todos os dias na palma da minha mão. Não preciso entrar no gerenciador. Fico tranquila de saber que eu estou, de fato, dentro do que o cliente estipulou. Erro na conta. Essa automação, se tiver um problema de pagamento, também já compartilhei várias vezes nos stories, mas você consegue ver aqui nessa mensagem do lado direito. Isso é o que eu recebo de notificação quando dá problema. Então, deu erro de pagamento, eu recebo aí qual é o nome do cliente e qual foi o problema. Essa daqui, já até contei algumas vezes, eu tenho um cliente que ele estava indo para fora do Brasil. E aí, essa automação, num domingo de manhã, ela apareceu para mim. E aí eu mandei uma mensagem para ele. E aí ele falou para mim: Carol, que bom que você mandou agora. Eu tô no aeroporto, prestes a sair de viagem, eu vou ficar uns dias sem comunicação. E aí ele ajustou ali no aeroporto mesmo e as coisas voltaram. Imagina, se eu, isso aconteceu num domingo. Imagina se eu deixo para ver isso daí na segunda-feira. Aí eu não consigo falar com ele. Ele ficou uns 10 dias fora. E aí? E aí a campanha fica sem rodar? Então essa automação é muito boa. Próxima automação, termos de pesquisa do Google. Eu, como boas práticas, em 100% das contas que eu atendo de rede de pesquisa do Google, inclusive, se você não faz isso, é uma boa prática para você aprender a fazer, que isso daqui ajuda a dar qualidade na conta. Todos os dias, desde o primeiro cliente que eu atendi em Google lá atrás, eu entrei para ver quais foram os termos de pesquisa que o meu cliente foi encontrado no dia anterior. Os termos que não faz sentido, bloqueio, excluo, negativo. E os que fazem sentido, eu deixo. Essa automação me ajudou a não ter mais que entrar nas contas. Por quê? Na palma da minha mão eu recebo os termos de pesquisa do dia anterior. Se eu quiser entrar, eu entro. Se eu não quiser entrar, se eu não tiver que entrar, a automação mesmo me fala. Então, recebendo isso, eu tomo a decisão se eu preciso entrar ou não. Ela ajuda demais. Formulário nativo. O cliente está rodando campanha de formulário nativo. As campanhas estão rodando, recebeu um lead. E aí, para o cliente ver o lead, tem que baixar lá do formulário nativo? Eu, por muito tempo, eu tinha que baixar manualmente. Eu colocava um despertador no meu celular e umas 3 vezes por dia eu baixava isso. E o tempo para entrar, para fazer tudo isso? Hoje não. Hoje, o cliente não tem CRM, eu estou falando, tá? A maioria dos meus clientes de negócios locais não tem CRM. Hoje, caiu um lead do formulário nativo, o cliente recebe uma notificação no celular dele. Coloco no card no Trello também para ele. Então, ajudou demais, principalmente na questão de cair no celular, porque ele já consegue abordar o lead praticamente de imediato. Monitoramento orgânico. Essa eu pego todos os posts do Instagram que o meu cliente faz, coloco numa planilha com a legenda do post, curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, se teve collab, URL, tudo, fica tudo ali. Os meus clientes piraram com essa automação quando eu mostrei para eles. Eu já mostro a planilha pronta, principalmente porque eles conseguem ver que essa automação atualiza todos os dias, mas eles conseguem ver as métricas orgânicas. E aí, isso aqui me ajuda também quando eu vou decidir quais são os conteúdos postados que eu vou subir na semana, para a semana seguinte ou no dia seguinte, enfim, o que eu vou colocar no ar. Então, essa automação ajuda bastante com isso. Acompanhamento de seguidores. Eu não sei você, mas os meus clientes têm muito essa métrica de vaidade. Eles se importam, por mais que eu tente falar que seguidor não paga boleto, a maioria quer saber, tá, e quantos seguidores cresceram? E aí essa automação roda também, ela é semanal, e aí eu mando para o cliente, ó, cresceram tantos seguidores da semana passada para essa. Isso daqui é bem legal, é mais métrica de vaidade, mais cliente pira nela. Rastreio de WhatsApp. Essa aqui, ela é muito, muito boa. Possivelmente já aconteceu com muita gente que está aqui hoje, porque eu respondo muito sobre isso na comunidade Sobral, que é, nossa, o comercial tá falando que chegaram 2 leads, mas no gerenciador tá mostrando 10. Tô chutando alguns números aqui, mas talvez você já tenha passado por isso. E aí fica aquela briga entre o comercial e o gestor de tráfego. Não é isso, não é isso. E aquilo nunca se resolve porque
tem a discrepância. Essa automação me ajudou a resolver isso. Essa automação, ela de fato, a hora que o cliente recebe lá no WhatsApp dele o lead, manda o evento lead de volta para o Meta, e aí o Meta, duas coisas. Você tem o dado real do que de fato chegou, e o Meta começa a otimizar baseado em dados reais. A campanha vai ficando mais inteligente. Além disso, você consegue também enviar o evento de agendamento ou compra, que aí envia para o Meta ou Purchase. Você consegue ter acesso às conversas que o comercial tem. Qual foi o horário que o lead mandou mensagem? Qual foi o horário que ele foi respondido? Qual que foi a qualidade de resposta? E falando em qualidade de resposta, eu já prestei várias consultorias para clientes meus, inclusive consultorias pagas, não todas pagas, mas também pagas, justamente fazendo análise de comercial, porque eu tenho acesso a todas as mensagens ali. E aí, além disso, eu consigo rastrear qual foi a campanha, qual foi o conjunto, qual foi o anúncio que trouxe o lead. E quando sai, por exemplo, uma venda, várias vendas, né? Eu consigo ver o que está convertendo melhor. Porque aconteceu aqui, na minha operação com o cliente que eu atendo, de um conjunto de anúncio em específico, a gente estava trazendo lead 3 vezes mais barato do que o outro conjunto. E meu cliente, na hora que eu vi isso, ele pirou, né? Pausa esse, tal, tal. E eu tentei e consegui, eu argumentei ali com ele, consegui fazer ele olhar por outro ângulo. Falei, aguenta um pouco, eu tenho estômago e eu quero ter análise das vendas aqui. E ele aceitou, tal, a gente deixou ali, e as vendas saíam, o ticket bem alto dele. E as vendas saíam desse conjunto que estava 3 vezes mais caro. Entende? O poder de você conseguir, de fato, analisar métricas que te ajudam a tomar a decisão estratégica mais importante para o negócio do seu cliente. Essa automação, ela me ajuda muito nisso. Relatório. Aqui na tela eu coloquei como exemplo o relatório mensal, mas tem relatório diário, relatório semanal e relatório mensal. Não gasto mais 1 minuto fazendo nenhum relatório, recebo todos automaticamente no celular. Aqui tem um adendo em todas as automações que eu estou te mostrando. Eu estou colocando print do Telegram. Telegram sempre foi uma plataforma que eu gostei, gosto e uso para receber as notificações de 100% dos clientes que eu atendo. Só que dá certo no WhatsApp também. Inclusive, foi um pedido dos meus alunos, eu fui lá e criei também para o WhatsApp. Então, você pode escolher, você quer receber no Telegram ou no WhatsApp, que fica melhor para você. Mas é lindo, você não tem que gastar mais horas. Isso sai da boca dos meus alunos, isso é o mais legal, porque eu vejo funcionar aqui para mim, mas ouvir eles falarem que economizaram também horas na semana com relatório é muito legal. Porque você recebe tudo automaticamente. Subir campanha no MetaAds. Essa automação é que eu não posso falar que uma é minha queridinha ou outra, porque todas são muito minhas queridinhas. Mas essa daqui, eu empenhei nela 5 semanas muito dedicadas e eu consegui criar essa automação que foi um divisor de águas muito grande para o meu negócio. Então, ela sobe campanha de todos os objetivos, porque eu testei tudo. Quem é das antigas do Instagram sabe que eu ia testando e pedindo ideias ali. Testei todos os objetivos que eu usava. Falei, gente, eu uso esses objetivos. Me dê ideias aí, o que vocês usam, que eu quero testar e fazer validação também. Então, testei todos os objetivos. Post do Instagram, material do Drive, carrossel, vídeo, imagem, assim, tudo. Tá super validada. Então, eu, a Caroline, que continua sendo o cérebro estratégico para o negócio, tem a ideia, pensa em tudo, a automação executa. Então, eu vou lá, faço todo o planejamento, e isso eu já fazia quando eu tinha gestores na minha operação. Quando eu estava sozinha, eu fazia. Só que o que acontece? Quando eu estava sozinha, eu planejava e eu tinha que executar. Quando tinha gestores comigo, eu planejava, os gestores tinham que executar. Quando eu faço com automação, eu também planejo, mas eu aperto um botão e muito rapidamente as campanhas estão no ar. E aí eu recebo a notificação no Telegram. Gosto muito dessa notificação, porque eu consigo, de fato, depois ter uma visão do que foi programado, a data de início, de término, a nomenclatura, o orçamento, tudo como você está vendo aí na tela. É como acontece por aqui. Otimizar a campanha foi a última automação que eu criei. E ela está rodando lindamente. Eu consigo otimizar a campanha pelo meu celular. Então, eu recebo primeiro essa mensagem,
Eu vi aqui a otimização que a automação me sugeriu, eu posso aprovar ou não. Se eu recusar, tá ok, nada acontece. E se eu aceitar, aparece essa notificação: otimização aprovada, processando. E aí ela faz. A hora que ela termina, ela já me manda mensagem: otimização concluída. E aí o que que ela fez? Então, nem para otimizar eu preciso entrar. Eu já consigo fazer direto pelo meu celular. E essa aqui também é uma que eu gosto muito, que é consultar clientes. Essa automação, você pode perguntar qualquer informação para seus clientes que ela te responde. É um bot no Telegram que ela te responde tudo. E você não precisa estar no seu ambiente de trabalho. Se você sair para qualquer coisa, ela está ali para te proteger de qualquer informação que o cliente precise naquela hora. Quero te dar um exemplo sobre o que aconteceu comigo no final do ano passado. Eu caminho todos os dias de manhã e era umas 7 e pouco da manhã, foi um pouco antes do Natal. Um cliente me mandou mensagem: Carol, quantos leads chegaram ontem? 7 e pouco da manhã. O que que a Caroline de antes faria? Caroline de antes entraria, mandaria uma mensagem para o cliente: Oi, fulano, bom dia, tudo bem? Ó, não tô no escritório agora. A hora que chegar, eu te retorno. Só que aquilo ia ficar tipo, eu sou assim, tá? É o meu perfil, nem todo mundo é assim, mas aquilo fica tipo, putz, eu preciso responder o cliente, eu preciso responder o cliente, porque a minha taxa de resposta sempre foi muito alta, muito rápida para o cliente. E aquilo, às vezes, me faria até terminar minha caminhada antes do que de fato eu iria terminar. Esse dia em específico, não. Esse dia, a hora que eu vi a mensagem do cliente, eu entrei nesse meu bot do Telegram e coloquei quantos leads chegaram ontem do cliente X. Tipo assim, em uns 3 segundos a automação me respondeu. Eu copiei a resposta, mandei para o cliente e ainda tive que ouvir do cliente: Nossa, você é rápida, hein? Então, assim, aconteceu muito rápido, rápido e a automação tá ali para te proteger do que você precisar, de qualquer informação quando você não estiver aqui. Te mune de você não ter que falar para o cliente: Ó, quando eu chegar, eu te retorno. Então, essa automação faz isso. E agora, eu quero que você veja na tela o que que os meus alunos falam. São alunos reais, gestores de tráfego como você. Eles entraram no curso, aplicaram as automações e transformaram a operação deles. Eu vou colocar alguns depoimentos aqui para vocês, mas infelizmente não coube todos, porque eu já recebi mais de 80 bons depoimentos. Mas o Lucas, o valor total é praticamente o que se pagaria por mês para contratar alguém, e ainda teria dor de cabeça de ensinar. Olha o que a gente já falou sobre isso durante a aula. Vale cada centavo. O Marcos, a entrega já é absurdamente mais valiosa do que o valor do curso que eu investi. É o passo mais impactante que eu dei no meu negócio nesses últimos 3 anos. A Catiúce, de todos os investimentos de curso que eu já fiz nos últimos 4 anos, e não foram poucos, o seu curso de automação disparado foi o melhor investimento que eu já fiz. Vale muito mais do que foi investido. E ó, tem vários alunos meus aqui nos comentários. Eles estão aqui também para mostrar para você a opinião deles, além dos prints que eu coloquei. O Cauã, quer entender por que que você não criou esse curso antes? Cauã, eu sei que está na aula aqui com a gente hoje. Tem uma didática incrível, explica com clareza. O Leonardo, sobre a automação que a gente falou agora há pouco, ó. A de saldo baixa foi ótima. Consegui avisar o cliente a tempo. Ele fez a recarga na hora e no mesmo dia teve vendas, vindas da campanha. Imagina se tivesse parado por falta de saldo? Olha isso, tem base isso. O Lucas, essa aula do onboarding vai economizar horas com novos clientes. Tá no meu top 3 automações favoritas. Deu até vontade de prospectar mais. O Daniel, tô gostando muito do curso, super didático e de fácil entendimento. O Leander, estou fazendo seu curso, estou gostando muito da didática. O Alexandre, sobre aquela automação que a gente falou sobre rastreio. Essa trilha de rastreio é incrível, tem me dado muita moral com os clientes, até porque não dá para confiar no gerenciador. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a discrepância entre gerenciador e time comercial? O Cadu, você é a primeira pessoa das muitas que já comprei conteúdo ou treinamento que teve o cuidado de procurar no 1 a 1, preocupada com o tempo sem assistir e se colocando à disposição em caso de dúvida e se eu estava com dificuldade em continuar.
O outro Daniel. Tem dois alunos, tem dois nomes que eu tenho bastante aluno, que é Daniel e Leonardo. Esses dois tem bastante. No Daniel, essa automação de relatório mensal é surreal. O Christopher, feedback de criação de público. Fiz de todas as contas e em poucos minutos criaram mais de 200 públicos. Doideira isso. O Lucas, que automação maravilhosa é essa de criação de público. Fui esperando ouro, você entregou um diamante. Daniel, passando para agradecer mais uma vez a automação de relatórios semanais. E aqui, ó, que eu falei para você, que eu gosto que quando sai da boca dos meus alunos, o que eu sinto aqui também. Daniel falou, ó, já ganhei umas 2 horas na semana só com ela. Então veja isso. E a Gabriela, comprei o domínio, contratei a VPS, instalei o N8N, mesmo sem nunca ter visto nada desse assunto na vida. Não tem erro, literalmente aplicar enquanto assiste. E quanto custa tudo isso, né? Ah, tem mais depoimentos, peraí. Tô devorando o seu curso, muito prático e intuitivo. O João, a Raquel, sou muito grata pelo seu suporte e atenção. Fora da curva, o seu acompanhamento de perto. O Pedro, falar sobre o seu acompanhamento e seu suporte, fora de base. E a didática das aulas, então, nem se fala. O Lucas, aqui, ó, olha que legal. Isso aqui vai muito de encontro com o tema da aula sobre atender 3 vezes mais clientes. Estou gerenciando uma quantidade de clientes que nunca achei que daria conta sozinho. E aí, o que que eu entrego no curso? Eu entrego a instalação do N8N do zero. Ah, Carol, nunca abri a plataforma. Vou te falar que uns 80% dos meus alunos nunca tinham aberto também. É tudo muito intuitivo, eu coloco setinha na tela para você entender o que você tem que fazer. Eu entrego tudo que eu faço aqui de forma didática. É criação de todas as credenciais, tudo, tudo, tudo que você precisa para fazer o negócio acontecer, eu entrego para você de forma mastigada. Eu entrego para você todas as automações que eu criei e todas as que eu vou criar no período dos 12 meses. Tudo entrego para você. Não coloquei aqui, mas você tem acesso a uma comunidade do Facebook com os outros alunos. Ali é um ambiente muito legal onde você pode tirar dúvida, postar suas contribuições, pode fazer o networking com os alunos. Além disso, tem os melhores amigos do meu Instagram. Ali eu coloquei todos os alunos e eu compartilho muita coisa do meu dia a dia ali. Inclusive, ó, isso aqui tá gravado, não é uma promessa. Mas eu quero te contar uma coisa que eu faço. Mas, ó, tá gravado, isso aqui não é uma promessa que eu tô fazendo para você. Mas ali eu indico bons clientes para os meus alunos. Eu já indiquei 7 projetos para alunos dentro dos melhores amigos, que é exclusivo para alunos. A Raquel, eu acho que ela tá aqui na aula. Foi o último contrato que eu indiquei que fechou. Raquel consegue falar sobre isso aqui. O Gabriel, ele não está na aula porque ele está viajando, que ele me passou, mas ele fechou um contrato de R$ 3.500. R$ 3.500, olha isso. Enfim, então é o que eu entrego no meu curso. E além do suporte muito de perto, que eu sempre falei que não quero só que você compra o curso, se inscreve, eu falo, ah, virou meu aluno. Não, pelo contrário. Eu tenho muito respeito pelo seu tempo e pelas suas dificuldades. Meus alunos também estão aqui, eles podem falar isso para você. Eu não sossego se você não resolver um problema que você tem, se você não resolver uma dúvida que você tem. Eu quero fazer o teu negócio dar certo, porque a minha maior realização é ver os alunos fazerem e terem os benefícios que eu tenho na minha operação. Isso é a coisa que eu mais quero. E aí, Carol, quanto que custa isso? Quanto custa seu curso? Como que eu faço para ser seu aluno? Para você ter acesso a todas as automações, para você aprender do zero como instalar e configurar e usar, para você ter tudo isso que eu falei, quanto você acha que vale isso daí? E aí, eu quero mostrar aqui para você. Lembra que eu te falei ali no começo da aula que eu gastava mais ou menos R$ 4.000 por mês com equipe e ferramenta? Hoje eu gasto R$ 40. Com as automações, eu economizo mais ou menos 4 horas por dia. E aí eu quero fazer essa conta com você. 4 horas por dia, vamos supor que você trabalha de segunda a sexta, mas eu sei que tem muito gestor que trabalha de sábado também, porque eu converso com muito gestor. Mas de segunda a sexta, 4 horas por dia vai dar uma economia de 20 horas na semana. Fazendo uma conta, assim, não sei quanto custa a tua hora,
Mas vou precificar ele em R$ 100 para a gente fazer uma conta de padaria. Então, 20 horas na semana, R$ 100 a hora, dá R$ 2.000 economizados por semana no operacional, certo? Isso dá R$ 8.000 por mês. Por quê? Mês normalmente tem 4 semanas, vezes 2.000, R$ 8.000 por mês. Isso dá. Aí, a hora que você faz essa conta, você começa a ver esse número, você fala, meu Deus do céu. Então faz aí, você faz 8.000 vezes 12 meses, isso dá uma economia de R$ 96.000 por ano. Cobrando R$ 100 a hora, tá? Mas tem gente aqui também que eu sei na aula que já fez a minha consultoria e hoje eu cobro R$ 997 uma hora de consultoria. Então, fiz a conta com R$ 100, tá? Então, você entende a economia, que é isso? Para você parar de focar no operacional e focar no estratégico, que vai fazer o seu negócio crescer. Tem base disso? Tá bom, Carol. E o investimento? Qual que é o investimento para entrar no curso? O investimento é de R$ 1.997 à vista ou em 12 vezes de 206,54. É menos de R$ 210 por mês para você transformar completamente a sua operação. E digo mais, tá até aqui na tela. As inscrições eu vou encerrar elas na quarta-feira. Na quinta-feira, o preço do curso vai ser R$ 2.500. Essa é a última turma que eu abro com esse preço de 1.997. Então, essa é a sua oportunidade. E tem a garantia. Porque eu sei que você pode estar pensando, tá, mas será que funciona para mim? Será que eu vou conseguir aplicar? Por isso, eu te dou 7 dias de garantia incondicional. Você entra no curso, você assiste às aulas, você começa a aplicar. Se por qualquer motivo você não gostar do jeito que eu explico, não gostou de alguma coisa, achar que não é para você, você pede o dinheiro de volta direto na QIFI. Você não precisa nem falar comigo. Não vai ter pergunta, não vai ter burocracia, vai ser simples assim. Você pede, é risco zero, tá? E tem mais. Presta atenção. Para os 5 primeiros que comprarem o curso agora, eu vou dar um bônus. Uma consultoria individual personalizada comigo, de 1 hora, onde eu vou olhar a sua operação e a gente pode falar de automação, de tráfego pago, de modelo de negócio, o que você quiser. É para o seu momento, que fizer sentido para você. Eu vou te dar um plano de ação personalizado. Essa consultoria eu cobro normalmente R$ 997 a hora para consultoria individual personalizada. E os 5 primeiros eu ganho de presente. E se você não for um dos 5 primeiros, mas você quiser consultoria para aluno, tem preço diferenciado também, tá? Então, se você quer parar de perder tempo com tarefas manuais, parar de ter medo de erros, parar de gastar milhares de reais no operacional, parar de ficar preso no seu dia a dia e começar a ter uma operação enxuta, rápida, confiável, escalável e de margem muito alta, porque eu tenho, a minha margem é muito alta. O link está no chat agora. Suporte, pode pôr o link aí. É só você clicar e garantir a tua vaga. Você tem duas opções. Continuar fazendo tudo manual e tá tudo bem, você pode ficar focado mais ali no operacional, querer ganhar tempo, tá tudo bem. Ou você pode entrar no meu curso, investir em automações que vão revolucionar o seu negócio, a escolha é sua. E antes de abrir para as perguntas, eu vou trazer alguém aqui muito que eu quero muito que vocês conheçam. O meu aluno Lucas, ele vai trocar uma ideia aqui com a gente e a gente vai conversar um pouco. Suporte, vocês colocam o Lucas aí? Oi, oi, tá me ouvindo? Oi, Lucas, estou te ouvindo. Bom dia pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas. E assim, já sou aluno da Caroline desde a primeira turma aí, enfim, responder as perguntas aqui. Vamos conversar um pouco. Deixa se organizar aqui, ô Lucas, mas me conta, como que era a sua operação antes do curso?
Bom, vamos lá. Minha operação era bem bagunçada porque eu sempre vendi muito bem, só que eu fui aprendendo a fazer tráfego, aprendendo tudo junto com isso. Então foi virando uma bola de neve. De repente eu estava com uma quantidade muito grande de clientes e eu perdia muito cliente também porque eu conseguia trazer muita gente, mas era difícil lidar. Então ficava aquele caos, eu ficava apagando incêndio e simplesmente ficava travando, ficava empacando numa determinada quantidade de clientes ali. Então, já tentei contratar um gestor também, não foi uma experiência tão legal, até mesmo me identifiquei muito com aquilo que você falou. Então, assim, realmente antes das automações era um caos, e antes mesmo de você vender as automações, eu já ficava lá te enchendo o saco na DM, ficava falando, Caroline, pelo amor de Deus, preciso disso. Então, era bem diferente do que é hoje em dia. Ai, que legal. E me conta, o que que você sentiu quando você colocou sua primeira automação no ar? Olha, foi assim, surreal, porque eu nunca acreditei que eu ia conseguir aplicar as automações para o meu negócio. Então, assim, quando eu subi, eu fiquei muito besta, sabe? De, poxa, realmente dá para subir, dá para fazer as coisas de forma mais automatizada. Então, tem muitas plataformas que eu deixei de pagar porque acabei economizando. Então, gente, sinceramente, vocês economizam uma grana de outras plataformas também que vocês não vão precisar usar e já dá para pagar o curso com isso. Foi o que eu fiz, basicamente. Então, quando eu subi a primeira automação, foi uma sensação de alívio, sabe? A de criação de público, já me adiantando aqui, é a que eu mais gosto por causa do público de video view, que ele se atualiza automaticamente ali, é maravilhoso. Tomava muito tempo isso. Não, essa automação realmente é muito boa. É E, surreal. e me conta, valeu a pena o investimento? O que que você diria para quem está pensando em entrar? Olha, vamos lá. Você não pode falar isso, mas eu posso. É uma falta de intelecto gigantesca de quem não entrar, porque assim, tem tudo que a pessoa precisa, sabe? Todos os custos se cobrem de forma muito fácil. Eu não preciso de gestor. Hoje em dia eu lido com mais clientes do que eu gerenciava antes com gestores. Então, tendo um gestor ali comigo, a parte de relatórios. Então, que eu tinha ali, teve uma vez em específico que eu estava indo para a praia visitar minha família e eu falei com o meu gestor, eu falei, olha, vou ter que contar contigo aí para os relatórios, não vou conseguir revisar porque eu tô indo ver minha família que eu não vejo faz tempo, tudo bem? Ele, tudo bem. No dia ele sumiu, simplesmente, sumiu completamente. E eu não tinha o que fazer, eu tive que entrar num apartamento lá, ficar na varanda, olhar todos os relatórios, fazer tudo manualmente e foi desesperador, assim. E hoje em dia eu não teria isso. Então, assim, já teve situações onde aconteceria a mesma coisa também, mas assim, todos os relatórios estão prontos, tudo certinho. Então, de verdade, vale muito a pena em todas as questões. Não tem objeção que não possa ser quebrada com esse curso, sabe? Porque, mas custa muito dinheiro. Beleza, mas você vai economizar muito com isso por todos os outros aspectos. Você não precisa contratar um gestor, dá para trazer muita gente. Outra coisa que assim foi muito benéfica para mim, você não falou também nessa live, mas agora eu vou falar, é que eu consegui fechar muito mais cliente por causa disso também, das automações, porque virou um diferencial. Então eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que fechou comigo e simplesmente o que que aconteceu? Os três gestores ali, eu, ele, e os outros dois, a gente estava oferecendo tráfego pago, normal, tudo tranquilo. Só que eu fui o único que falei das automações, do rastreio de WhatsApp, de que tudo tá ali na palma da minha mão, que eu vou ter alerta de tudo. E assim, ele fechou comigo no primeiro dia. Ele ia fazer reunião com mais um ainda, e ele simplesmente fechou comigo. Então, é um argumento também muito grande que você tem. Você tem tudo na palma da sua mão. Então. Bom, falei bastante aqui, mas é maravilhoso isso, simplesmente Nossa, eu fico sensacional. imensamente feliz. Eu fico Vale muito imensamente a feliz pena. em saber disso, que é o que eu falei. É legal ver isso na minha operação, mas ver funcionar na dos alunos, ver as coisas acontecendo para vocês, é muito bom, porque de fato, você sabe disso, eu converso bastante com você, mas eu me preocupo com o que está acontecendo por aí também. Não, o seu suporte é um negócio surreal, assim, a qualquer momento eu mando mensagem ali, você quer entender o problema, quer entender o que está acontecendo, quer adicionar mais coisas, quer fazer mais entregáveis. Então, é muito legal isso, porque tem a comunidade ali também no Facebook, tem todas as coisas que você pergunta nos stories também. Gente, eu queria fazer esse ajuste, isso, vocês acham que vai ser melhor? E é muito vivo esse produto, isso que eu acho legal também. Sempre que tem alguma coisa, você ajusta para a necessidade de todo mundo. Então, é surreal, assim. Sinceramente, eu acho. Não aumenta o preço, pelo amor de Deus, mas eu acho muito barato para quem entrega, tá?
Ah, obrigado, Lucas. Eu fico muito feliz da gente ter trocado aqui, da gente ter conversado. Obrigado pela confiança. E é isso. Obrigado pela É isso. participação. Obrigadão. Agora eu quero abrir para perguntas. Novamente, o link ele está no chat. As inscrições vão encerrar na quarta-feira à noite. Depois disso, o preço vai subir para 2.500. Então, se você quiser garantir o melhor preço, a hora é agora. Agora eu vou abrir, não olhei o chat até agora eu vou começar a dar uma olhada e vou abrir para perguntas. Se você tiver com alguma dúvida, começa a mandar a partir de agora, que o que tiver antes eu não vou olhar, mas eu quero olhar o que, que aparece de perguntas e eu quero responder todas. Vitor, você acha que demora quanto tempo para implementar? Vitor, essa é a pergunta que eu mais recebo quando a pessoa está interessada em entrar no curso. E isso depende de você. Quanto tempo que você vai dedicar para fazer de fato as automações? Não é só comprar o curso, é de fato você implementar. Ah, Carol, ó, eu vou dedicar aqui o final de semana todo. Você consegue colocar o que está lá, entendeu? Então, assim, vai depender mais de você, porque vai estar disponível para você fazer. Qual plano do N8N precisa assinar? Não precisa assinar nenhum plano, Ellen. Eu ensino criar tudo, fazer todo o setup de forma profissional, do zero. E aí você não precisa contratar nenhum plano. A gente vai contratar VPS, que é onde a gente vai hospedar o N8N. E aí é isso, não precisa de nenhum plano. Consigo automatizar relatórios via Looker? Consegue, por quê, Carlos? Você consegue linkar as automações na planilha do Sheets. E aí você consegue, se você tiver já. Eu não faço o relatório no Looker, mas se o Looker tiver sincronizado com o Sheets, você vai alimentar ali a planilha e aí vai estar fazendo os relatórios automaticamente. A Raquel pergunta. Ah, tá. Vitor, tenho que aprender a fazer ou é só colocar o template? Vitor, é só você colocar o que eu uso na minha operação. Então, eu compartilho com vocês 100% do que eu faço aqui. Eu dou para vocês e eu falo, pessoal, você tem que mexer isso, isso e isso. Explico para você o que que você tem que fazer. Por quê? Tem informações que são do seu cliente. Qual que é o ID da conta de anúncios? Qual que é o ID da BM? Qual que é o ID do Instagram? Na página do Facebook, enfim, tem informações que são de vocês. Não tem como usar as minhas. O que é padrão ali, padronizado, eu entrego tudo para vocês. E o que tiver que mudar, eu ensino como mudar. O Fagner, o rastreio do Google já funciona ou é só meta? Só meta, Fagner. Não consegui fazer do Google. O ano passado eu dediquei um tempo para tentar fazer essa automação e eu não consegui. E aí nas pesquisas que eu fiz, eu vi que o meta por WhatsApp ser tudo ali do mesmo grupo, dava para fazer por isso e no Google eu não consegui fazer. Carlos, na automação de subir campanha, os advantages tanto de público quanto de criativos? Carlos, eu não entendi sua pergunta. Reformula ela, por gentileza, para eu te responder. Danilo, qual VPS você recomenda contratar? Danilo, eu ensino isso daí no curso, contratando pela da Hoshinger. Aí eu ensino como que eu fiz a configuração do meu por aqui e ensino vocês fazerem. Se quiser usar outra, não tem problema nenhum. Mas a que eu ensino no curso é da Hoshinger. Qual site eu vejo tudo que entrega? Alex, coloca também aí no chat, se eles quiserem ver, coloca, vocês colocam aí? IA.automacão Caroline Gândara. Entra antes para ver se é esse, mas eu acho que é. Aí você passa para eles. Alex, ó, tá aí no chat, tá? E se você pode entrar lá, dar uma olhada, se tiver alguma dúvida, você pode voltar aqui. Henrique, atualmente trabalho para uma agência. Consigo conectar isso e eu receber as informações sem a agência precisar saber qual é. Saber que é automatizado? Consegue, Henrique.
Porque você vai criar na sua BM o aplicativo do Meta Ads, lá no Meta Developers, onde você vai fazer as sincronizações das automações. E aí a agência não precisa, você vai criar da sua BM. E aí na sua BM, que é onde você tem acesso à conta de anúncio dos clientes, é onde você vai fazer. Então consegue. Ah, eu respondi ele, Raquel. Ó, Carlos, trabalho muitas vezes com uma conta de anúncios para mais de um cliente, separando apenas a nomenclatura. Existe possibilidade de conflito? Carlos, você vai colocar qual é o ID do Instagram que você quer. O ID o Instagram e a página são diferentes, certo? Aí você vai colocar qual é o ID do Instagram, o ID da página, e aí você consegue usar. Mas sendo o Instagram e o Facebook diferente, não tem problema. Dentro da mesma conta, com mais de um cliente, seria essa forma de separar que eu vejo. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou aqui para responder vocês e ajudar vocês a tomarem essa decisão. Fábio, eu cheguei no fim. É possível popular o público de page views e leads também? Porque ultimamente não tem populado. Fábio, por aqui não tenho problema nenhum. Os públicos que eu criei estão sendo populados, tudo ok. Inclusive que eu usei nesse lançamento, tudo ok. Ellen, sobe em campanha no Google também? Ainda não, Ellen. Eu tenho algumas automações de Google, tipo aviso de saldo, os relatórios mensal, semanal e diário. Tenho do investimento mensal, mas subir campanha no Google ainda não. É uma das que eu quero criar ainda esse ano. Obrigado, Raquel. Ô, Lucas, quando eu estava vindo para Tailândia, as automações salvaram muito. Fiquei quase 48 horas em viagem e nas conexões conseguia resolver tudo rapidamente com as automações. É isso, Lucas, ajuda demais, né? Fico muito feliz de saber disso. Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de saber mais alguma coisa? Se tiver, estou aqui para responder, senão a gente vai finalizando. Thales, tem como mostrar um exemplo do relatório criado para Google? É uma mensagem para o meu WhatsApp? Thales, eu consigo te mandar? Você pode me pedir no direct, que daí eu te mando. Eu não tenho print agora para te mandar. Eu teria que abrir alguma das contas que eu atendo, mas eu te mando o print por lá. E é uma mensagem que pode ir ou para o seu WhatsApp ou para o seu Telegram. Aí você que escolhe. Tem como ir para o WhatsApp seu, ou pode ir para grupo se você quiser mandar direto para o cliente. Aí é com você. Silvio, como vou saber se foi um dos 5 primeiros que comprei? Eu, Silvio, obrigado pela confiança e parabéns pela decisão. Eu vou avisar, assim que eu der uma olhada, pode deixar que eu vou avisar os 5 primeiros. Eu te aviso, tá? Mas obrigada. Alguém mais? Alguma dúvida? Mais um minutinho. Danilo, dá para enviar para mais de um Telegram esses avisos? Dá, porque daí você pode colocar para quantos você quiser. Você vai criando outros nós lá do Telegram. Dá para ajustar isso sim. Ah, que legal, Silvio. Muito bom. Foi top, né? Pessoal, acho que é isso então. Acho que as dúvidas foram essas. Se tiverem mais alguma dúvida, pode me chamar no direct do Instagram. O que vocês quiserem saber. Se entrarem para o curso, vai ser um prazer ter vocês como alunos. E é isso. Muito obrigado. E eu vou finalizando por aqui, já que não tem mais nenhuma dúvida. Se precisarem de algo, eu estou no direct do Instagram.